Pilastra da Verdade. Voltei com novos argumentos, novas indagações, com mais uma edição para o canal Pilastra da Verdade, como apresentador deste canal, Antony Galvão, com vocês, agradecendo sempre pelo apoio, agradecendo sempre, porque eu sei o quanto vocês têm sido muito especiais aqui e têm ajudado demais esse canal. De todos os lugares do Brasil, fora do Brasil, onde quer que você esteja agora, começando a assistir esse vídeo, o meu fortíssimo abraço. Se for de manhã, bom dia para você, bom café da manhã. Costuma chegar sempre cedo os meus vídeos e eu sempre tenho que lembrar de dar um bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. E vamos para frente, porque muitas coisas boas ainda temos neste canal para trazer para todos nós. Por conta disso, estamos aqui. Olha só, eu queria falar neste vídeo algo muito importante, inclusive algumas indagações foram feitas no meu WhatsApp e me fizeram algumas perguntas. E eu falei, a qualquer momento eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso. Porque muitos ateus, agnósticos ateus do Brasil, que estão assistindo os nossos vídeos no nosso canal, esses ateus, na verdade, eles sabem que a tendência da estimulação ateísta no Brasil e no mundo, desde 2020 para cá, é crescer e crescer muito. Claro, não vai crescer tão rápido como a religião cresceu. E ainda vem crescendo alguns grupos religiosos, algumas denominações. Mas o ateísmo, na verdade, que é a ideia de que não há divindade em lugar nenhum monitorando ninguém, a ideia do ateísmo não é grupo organizado. Grupo organizado, sair gritando nas ruas, falando, não. Acho que você nunca vai ver em período nenhum um ateu fazer como religiosos fazem, colocar uma caixa de som no meio de uma avenida, num local movimentado, e tá ali gritando, chamando o povo para raciocinar. Você não vai ver isso acontecer nunca. Ou então um carro de som com um grupo de ateus falando e gritando, ou então ateus nas ruas, nas casas, dando panfletos, folhetos. Isso não vai acontecer nunca. Por mais que tem muitos aí querendo transformar o ateísmo numa religião, ou seja, querendo dizer que o ateísmo está representando uma religião, isso nunca vai acontecer, porque o ateísmo ele é individual de cada pessoa. A única coisa que acontece entre os ateus são amigos que se unem para um ajudar o outro, ou uns ajudarem os outros. E isso vai acontecer sempre. Eu tenho vários amigos do meu WhatsApp que me ajudam demais, conversam comigo, participo de alguns grupos. Pouco eu interajo, mas sempre eu participo, mas eu não sigo regra, doutrina, dogma ateísta de ninguém, nem ninguém segue de mim, porque não somos uma religião. Assisto vídeos de vários canais ateus, tenho vários amigos aí, gosto, porque eu vou acolher aquilo que serve para mim. Aquilo que não serve para mim, eu vou descartar. É como... Eu estava até falando com um amigo no WhatsApp sobre isso. É como um frango assado. Você come a carne e o resto você joga fora. Então, preste bem atenção. Muitas perguntas foram feitas para mim, Antony. A tendência do ateísmo para cada mente de cada pessoa que pensa, claro, é crescer ou não? Ou eles vão fazer de tudo para nos abafar? Não. As únicas pessoas que têm o poder de abafar o ateísmo
no Brasil e no mundo são os próprios ateus. Se chegar um momento de dizer, sabe de uma, eu não vou militar mais o ateísmo, não vou dizer mais que sou ateu, eu prefiro aceitar que é mais fácil dizer que sou religioso, que vai ser aceito na sociedade em qualquer lugar, do que dizer sou ateu. Então, vou calar, ficar quieto, deixar eles falarem o que eles querem, apresentar os deuses mentais que eles querem. Então, as únicas pessoas que podem abafar o ateísmo no Brasil são os ateus. E eu tenho certeza que eles não querem isso. Olha só, teve um crescimento de 2020 para cá muito grande por conta dos canais na internet. Infelizmente, alguns canais que começaram lá atrás, alguns canais, entre aspas, de ateus, eram pessoas que estavam pensando em ganhar dinheiro com o ateísmo. Isso ficou explícito, visível. Isso ficou visível. A gente viu. E começou a ter aquelas tretas se levantando contra canais que estavam chegando com muita força. E virou uma rivalidade. E esses deixaram de militar o ateísmo. Alguns se declararam cristãos, que isso é um absurdo. Que a gente sabe que não tem um que seja cristão, não tem um que seja religioso, mas se de fato era ateu de verdade, se de fato era ateu de verdade, não vem com onda dizer que é ex-ateu, que ex-ateu nem aqui nem na China, em nenhum planeta do sistema solar, não tem sentido. É melhor dizer, olha, eu vou ficar do lado dos cristãos, quer ficar do lado dos cristãos, do lado dos religiosos? Fica. Eu vou ficar aqui do lado defendendo os religiosos, mas não consigo crer. Quem sabe um dia eu possa voltar a crer, não sei. É muito mais honesto que dizer eu sou um ex-ateu. Então não tem sentido. Não tem sentido. Mas esses canais ajudaram muito lá no passado. Saíram, tudo bem. Estão defendendo outra coisa, outras ideias, problema de cada um e o direito de cada um. Mas a verdade é que os canais ateístas estão ajudando demais muitas pessoas a pensarem que nunca pensaram. Pensarem, observarem, analisarem aquilo que as religiões não deixaram e não deixam. Quem está dentro de uma religião não tem chance. Só se abandonar aquela regra ali. Só se ser infiel àquela regra, aquele dogma daquela igreja, para tentar buscar em fontes diferenciadas para entender como funcionam as coisas. E depois dos nossos canais, muitos religiosos estão repensando a sua vida, repensando a sua suposta fé, entendeu? Repensando. Então, muitos estão vindo. Canais de pessoas que eram religiosas. Hoje, essas pessoas estão defendendo o ateísmo. É isso mesmo. Tem canais aí na internet que, do antepassado, descia ripa no ateísmo e hoje defende o ateísmo. Eles defendem o ateísmo. Então, olha só. Uma coisa eu tenho que falar para vocês aqui. Eu tenho observado o quanto as pessoas estão sedentas para chegar ao mundo racional. Essas pessoas estão sedentas. Sabemos que ainda existe um número muito pequeno de mulheres. Inclusive, eu quero parabenizar todas as mulheres que são ateias. Inclusive, nunca mais eu vi aqui Jane de Serrinha. Um abraço a Jane. Jane é uma amiga que conversa comigo de WhatsApp, que é esposa de um policial. Gente boa. Um abraço a Jane. Me fez lembrar dela agora. Parabenizo todas as mulheres. Todas as mulheres. Mulheres que estão abrindo canais agora. Porque a religião ainda tem tanta força. Porque, infelizmente, o número de mulheres é ainda muito grande. Eu não sei por que as mulheres parecem que têm mais facilidade de seguir religiões do que os homens. Não é que as mulheres são piores mentalmente do que os homens, não. Mas se você observar nas igrejas, nas denominações assembleianas, batistas,
mormonistas, adventistas, testemunhas de Jeová, várias. Universal do Reino de Deus, Mundial do Poder de Deus, essas igrejas por aí, a igreja do Silas Malas sem alça e outras. Você observa que o número de mulheres ainda é muito grande e por isso tem essa sustentabilidade, ainda dentro das religiões. Mas a partir do momento que essas mulheres começarem a pensar, analisar e começarem a estudar a história das religiões, o que as religiões acham delas, de fato, qual é a posição de cada mulher dentro de uma religião referente aos homens, não fica uma. É só parar para pensar. E pode observar que todas as divindades, a não ser algumas santas aí da Igreja Católica, ou então algumas deusas de umas religiões antigas, asiáticas e europeias, mas pode observar que as divindades que foram inventadas, todas no substantivo masculino. É o Deus, o Pai, o Senhor, o Espírito Santo, o Espírito disso, o Espírito daquilo, é que Horus, Brahma, e vai falando. Pode observar que só fala no contexto masculino. Esse Deus que é adorado nas igrejas evangélicas do padrão cristão e também católica, presta atenção, pode observar, tudo só leva mais para o lado masculino. No céu só tem másculo. A Igreja Católica ainda coloca Maria no céu, algumas santas, né? Santa Luzia, santa disso, santo daquilo. É até uma igreja que coloca bastante figura feminina no céu deles, né? Mas evangélica não tem isso, não. Não existe uma figura feminina no céu das igrejas evangélicas do nível protestante. Pode observar, não tem. É o Espírito Santo, é Jeová, é Jesus, os anjos, os serafins, os querumbins, tudo no substantivo masculino. Pode observar. Arcanjo Miguel, Anjo Gabriel, tudo. E ainda diz o seguinte: quando as pessoas serem salvas e forem para o céu, todas vão ser como anjos. E você não vê falar de anjas. Você já ouviu falar de anjas no céu? Existe alguma anja no céu? Então, a Igreja Católica também não coloca anja no céu, né? Mas a Igreja Católica coloca várias figuras femininas no céu. Aparecida do Norte, pelo menos aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Portugal, Fátima, Nossa Senhora de Fátima. E a Igreja Católica tem aí várias santas que estão no céu para a Igreja Católica. Maria, Madalena, Santa Madalena, Santa Luzia, Iemanjá. Não, tem várias mulheres aí no céu da Igreja Católica. Então a Igreja Católica pelo menos coloca a figura feminina. Só que o padrão da liderança da Igreja Católica, pode observar, é prioridade mais para o masculino. São padres, freis, cardeais, entendeu? Meu amigo. O Papa, jamais eles vão colocar uma figura feminina para fazer a função do Papa. Nunca vi dizer isso. Mas eles colocam algumas figuras femininas, santas, né? No céu. Na Igreja Evangélica não tem isso. Enfim, olha só. O que eu tenho para dizer para vocês, na verdade, é que o ateísmo ele vai crescer mais ainda. Que ateísmo não é um sistema. Ateísmo não vai prender ninguém. Ateísmo nunca vai te prender em um dogma ateísta. Quando você vê alguém dizer na internet, ateísmo está virando uma nova religião, é alguém que está vindo contra os ateus, contra o ateísmo. Porque religião, a palavra religião, quer dizer religar-se, religação. E o ateísmo não vai religar ninguém a nada.
O ateísmo é uma desligação de dogmas. Religião é religação. Vai se religando sempre com os dogmas, com as doutrinas, com os costumes, com as liturgias, nos sacrifícios, nas adorações, na fé, na crença. Tudo é uma religação. Ateísmo não, a desligação de tudo isso. A religião tem a função de ligar. O ateísmo tem a função de desligar. Mas desligar de quê? Do sentido metafísico, espiritual. Sentido de um mundo dentro de outro mundo, um mundo espiritual. Agora, o ateísmo quer religar você à vida natural. Isso é diferente. A religação, a religião do ateísmo, se você dizer que o ateísmo pode ser uma nova religião, é trazer você para o mundo físico, o mundo natural. Então, não vai existir, não acredito, jamais, grupo organizado para sair gritando. Você tem que ser ateu. Por exemplo, eu aqui milito, eu não milito o ateísmo aqui. Eu digo que sou ateu e estou bem melhor. Eu digo que eu faço hoje aqui um trabalho totalmente racional. Mas o que é que eu milito aqui? Eu milito a racionalidade. E eu milito contra os enganos, o charlatanismo, a extorsão dentro das religiões. Mas eu não quero dizer para você que eu estou aqui querendo tirar você da sua fé para vir ser ateu. Não. De jeito nenhum. Porque, na minha opinião, ateu, uma pessoa que determina, observa, se convence que não há Deus em lugar nenhum, que não tem nenhum transcendente em lugar nenhum. Pelas provas naturais a gente vê isso, pelas destruições a gente vê isso, pelas as injustiças a gente vê isso, principalmente a inocentes. Então isso nos convence de que não há Deus em lugar nenhum. Então, para tomar uma decisão dessa e dizer a partir de hoje eu não acredito em nada disso mais, quem quiser me aceitar, sim, me aceite. Quem não quiser, não me aceite. Não tô nem aí, eu mostro que sou uma pessoa de bem, quero o bem para as pessoas, sou contra qualquer tipo de preconceito que venha destruir o ser humano. Então é o seguinte, é difícil, eu falo sempre, de 1 milhão, tira um e olhe lá. Então nenhum ateu quer que você seja ateu à força, não, moço. Que você tem que ser ateu, não. Não. Mas se você reconhecer que as religiões na face da terra sempre foram engano, já é muita coisa. Vocês entenderam? Então, esse vídeo, na verdade, é para falar para vocês o quanto o ateísmo está crescendo e vai crescer. E nós falamos de humanidade. Você quer ver crescer quando a mídia começar a observar. Quando os canais de televisão começarem a observar o trabalho que nós fazemos aqui. E ver que o trabalho que nós fazemos aqui é um trabalho humano. Humano. Eles vão começar a colocar em novelas. Eu acredito que isso vai acontecer. Em filmes. Eles vão começar a convidar para entrevistas ateus, militantes, e dizer o que é que está defendendo. Quando eles observarem que no nosso canal a gente milita contra racismo, a gente milita contra homofobia, a gente milita contra qualquer tipo de preconceito, contra qualquer tipo de violência à criança, a gente milita contra a corrupção desse país, de corruptos politiquentos, politiqueiros que só destruíram esta nação desde que foi descoberta. Nós somos contra tudo isso. Aí sabe o que eles vão fazer? Eles vão convidar cada um de nós para falar sobre isso. Porque ainda é muito precoce. Eu vou ler um artigo aqui para encerrar o meu vídeo. Vou ler um artigo aqui, que esse artigo eu vou colocar aqui na tela inteira. Ó, eu vou colocar aqui na tela inteira e eu vou ler esse artigo sobre países. Os países mais religiosos são os mais pobres, só para vocês terem uma noção. E os menos religiosos, os mais
ricos. E aí tem aqui um artigo aqui, ó, religião e economia. O século passado foi um século de uma potência religiosa lá nos Estados Unidos. E o século atual será o século dominado por um país ateu. China. Escreve José Eustáquio Diniz Alves, doutor em demografia e professor titular do mestrado e doutorado em população, território e estatísticas públicas da Escola Nacional de Ciências Estatísticas. E você vê aqui as estatísticas. Rezar diariamente não faz bem para a economia. Fé demais parece que é um empecilho ao desenvolvimento econômico, ao bem-estar e à qualidade de vida. Isto é, como conclusão que se pode tirar do gráfico acima, apresentado pela pesquisa American. Em todos os países que possuem renda per capita superior a 30 mil dólares, em poder de paridade de compra, a menos de 50% da população rezando diariamente. E em todos os países onde mais de 50% da população reza diariamente, a renda per capita é menor do que 30 mil dólares, com exceção dos Estados Unidos. Então, o que é que essa matéria está dizendo aqui? O que é que essa matéria está dizendo aqui? Presta atenção, vou tirar aqui. Dizendo que os países mais religiosos são mais pobres. E isso é provado já. As pessoas observam isso. Agora, se os países mais religiosos são mais pobres, onde estão os deuses? Os deuses são pobres? Eles gostam da pobreza? E por que eles não intervêm a favor dessas pessoas para provar que quanto mais ter Deus no coração, Deus na fé, na mente, mais consegue vencer a vida de uma forma mais folgada, de uma forma melhor. Entendeu? Então os países que mais investem em desenvolvimento e menos rezam e oram e louvam a deuses e adoram a deuses são os países mais ricos. E isso já é altamente provado. Vocês entenderam? Então a tendência do ateísmo é crescer. Porque nós estamos aqui na internet, e não só nós. Vários países, se você não sabe, tem vários canais ateus. Moçambique agora está tendo vários canais ateístas. Estados Unidos tem canais ateístas. Na Europa tem canais ateístas. Na Ásia. Só não tem nos locais onde eles não aceitam por conta da lei severa que é. Entendeu? Mas quando os nossos canais puderem ser traduzidos para países de outra linguagem, de outro idioma, ou de outros idiomas, você vai ver como vai crescer. Porque as pessoas vão entender que é melhor investir no físico, é melhor investir na saúde, é melhor investir na família, é melhor estudar, é melhor pesquisar, é melhor viver com a liberdade maior, tanto nas diversões da vida, porque a vida é tão curta, se você não se divertir, você passa pela vida e não vive. Ninguém tem certeza de vida após a morte, e isso é um absurdo, acreditar numa coisa dessa. Isso é coisa de carochinha. E quando as pessoas começarem a entender que esses livros épicos, antigos, mitológicos, não passam de uma farsa, de uma mentira, que vem enganando e controlando pessoas há muito tempo, aí você vai ver o que é que vai dar. Você acha que essa geração que vai chegando agora, as crianças que vão nascendo,
Essas crianças vão entrar dentro de uma religião e ficarem ali presas dentro de uma religião? Claro que não, por mais que possam ainda ter aquela crença por conta da tradição dos pais, de família, por conta de um medo ainda, que esse medo ainda vai pairar até, quem sabe, 2300, 2400. Esse medo de Deus e dos demônios, de um Deus e de demônios. Então é isso que a gente vem dizendo. Esse foi um vídeo de reflexão falando sobre essa questão de ateísmo, deixando claro, o ateísmo não é uma religião. Eu sou um ateu individual, não dependo de outro ateu, não sigo regras e nem conselhos nem grupos, então logo eu não sou religioso, eu sou ateu, eu sou antirreligioso. Passei por uma desreligião, não quero saber disso mais na minha vida. Eu não importa que você diga que eu estou fazendo a função de um religioso, não estou militando aqui na internet sem nenhum compromisso de fé no ateísmo. Eu faço o que eu gosto. Vai chegar um tempo que eu possa dizer, não vou fazer mais isso. Mas as minhas ideias continuam sendo as mesmas. E o que eu quero é que pessoas se libertem disso e vivam bem melhor. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Eu fui, mas eu volto. E eu volto com novos argumentos e novas indagações nessa câmera de cá. Um abraço. Grato em assistir mais um vídeo do canal. Vamos para frente, que atrás vem crente. Até o próximo vídeo. Pilastra da Verdade.